Há 100 anos, um abraço inesperado. Na perfeição da história escrita por Deus na vida dos homens, representada pelo círculo que tudo envolve, eis a imprevisibilidade de um encontro. O santo abade Bernardo Tolomei abraça o santo lisboeta ou paduano Antônio, discípulo apaixonado do grande pobre de Assis. Os símbolos hagiográficos de cada um enobrecem a narrativa de um tal encontro. O cisne, símbolo de fidelidade, de elegância, de luz, faz referência ao sonho que, segundo a tradição olivetana, Fúlvia teria sonhado, ainda grávida do pequeno Tolomei, em que um cisne branco, saindo de seu seio, voava até o alto de uma oliveira, arrancava-lhe um tenro ramo com seu bico e, acompanhado de uma via-láctea de outros cisnes, voavam juntos rumo ao sem-fim dos céus. Também os 3 montinhos brancos encimados pela cruz vermelha e flanqueados por 2 ramos de oliveira fazem referência aos 3 fundadores de Monte Oliveto Maggiore, Bernardo, Ambrósio e Patrício. Além de referirem ao bíblico lugar sagrado do Monte das Oliveiras, a rubra cruz lembra o martírio caritativo do Tolomei, que com mais 80 companheiros morre vítima da peste em 1348, enquanto se desdobrava em serviço à assistência aos confrades moribundos do mosteiro senense. Os sinais hagiográficos de Santo Antônio igualmente enriquecem a ocasião sagrada desse abraço de 2 escolas de espiritualidade. O pão, símbolo de Cristo, pão da palavra e pão da Eucaristia, evoca também a caridade cristã, ampliada no mundo pelo amor e devoção do povo a Santo Antônio. O lírio, símbolo da pureza, da castidade, de um coração indiviso, remete também à fidelidade crescente a Jesus Cristo, meta de toda a vocação à santidade. Neste abraço, portanto, que se deu entre nós há 100 anos, Deus propunha-nos um projeto de vida. Quando os filhos de Bernardo Tolomei abraçam, pelas circunstâncias históricas, o filho do pobre de Assis, o Il Santo da Itália, Antônio de Pádua, de Lisboa e do mundo inteiro, a vocação monástica, que dá primazia aos altos voos rumo aos altos montes da solidão e da contemplação no martírio diuturno do serviço à vida dos irmãos, desposa outro sim a espiritualidade do pão, qual seja, do anúncio, vivência e testemunho da palavra, da celebração piedosa dos sagrados ritos, mormente da Eucaristia, da caridade aos mais empobrecidos, que sempre foi uma das nossas marcas pastorais. Desposa ainda a pureza do lírio que, unida à brancura do cisne e de nosso hábito monástico, pretende sempre ser a causa final da nossa vida e vocação. Uma tal união com Cristo em que a pureza não seja mais senão a consequência natural de 2 corações que se unem num só, o coração solitário do monge, no qual, contudo, cabem todos e tudo do mundo. A história olivetana inicia-se com o nascimento de nosso pai fundador. Era um 10 de maio de 1272. Nasce Giovanni Tolomei, filho de Mino Tolomei e Fúlvia Tancredi. De nobre família, foi advogado, estudou antiga jurisprudência. De muita fé, vivendo numa sociedade imergida completamente em Deus, mas também de muita necessidade. Giovanni vive um acontecimento ímpar em sua vida. Perde a visão. E é justamente aqui que decide deixar tudo para seguir a Deus. Pela intercessão da Virgem Santíssima, recupera a visão. E juntamente com Patrizio Patrizi e Ambrogio Piccolomini, deixam a cidade de Siena e se dirigem a uma propriedade no deserto de Acona para retirarem-se em solidão e ali louvar a Deus. Propriedade essa onde brota a árvore frondosa das oliveiras, que dará ao orbe terrestre os ramos dos seus filhos, os monges beneditinos olivetanos. A história olivetana nas terras de Santa Cruz
tem início em 8 de novembro de 1908, quando dois monges do mosteiro austríaco de Tanzenberg, Dom Columbancreuz e Fra Ambrógio Comenda, partem das terras austríacas em direção às terras brasileiras. Este movimento aconteceu graças a um anúncio de jornal que chegou nas mãos do abade Ecker, abade do mosteiro de São José, na Caríncia. Mosteiro esse que tinha como intenção a fundação de alguns outros mosteiros no orbe terrestre. O abade Ecker, ao contactar o vendedor dessas terras, imediatamente fecha o negócio, pagando ao padre Giuseppe Morro, no ato da assinatura do contrato, 50% do terreno, deixando os outros 50% para serem acertados ao término da tomada de posse. A grande surpresa aconteceu que, ao chegarem no lugar chamado Cananéia, ao invés de encontrarem terras férteis, de produção rica, como descrita no jornal e pelo dono, padre Giuseppe Morro, não encontraram nada além de um pântano. Lugar este pobre, sem a possibilidade de cultivação. Nada mais do que um simples brejo. Depois dessa primeira experiência em Cananéia, Dom Columbancreuz e Fra Ambrógio Comenda voltam para a Áustria. Ali, afirmam ao abade Ecker que seria impossível dar continuidade nos negócios, porque as terras férteis apresentadas não era outra coisa a não ser um pântano. Não foi efetuado o pagamento dos outros 50%. Porém, eclode neste período a Primeira Guerra Mundial. As fronteiras entre Itália e Áustria são fechadas e o abade procurador, o abade Luigi Maria Périgo, não toma conhecimento de tal tratativa, a não ser em 1919, no final da guerra, quando o padre Morro chega na Itália reivindicando os seus direitos. Antes de se apresentar de pessoa no mosteiro de Santa Maria Nova, em Roma, o abade procurador é chamado no Tribunal da Sagrada Rota para resolver esta causa entre abade Ecker e o padre Morro. Fato este que foi resolvido com a astúcia do nosso grande procurador e fundador, o abade Luigi Périgo. Porque enquanto padre Morro falava em receber e ganhar, o abade Périgo viu a sua avidez pelo dinheiro e rebateu com o perder e pagar. Diante da sua perda, padre Morro oferece as suas terras para os olivetanos. Desta forma, não mais como compra e venda, mas sim como uma doação para a congregação. O abade Périgo, após ver a astúcia do padre Morro, afirma que só seria possível aceitar as terras como doação após a ordem e a determinação do abade-geral, Dom Mauro Parodi. Marcam então um encontro onde ambos proporiam e exporiam ao abade-geral qual seria o seu plano de fundação em terras brasileiras. Dom Mauro Parodi reúne o seu conselho, o qual foi favorável. Desta forma, o abade procurador-geral, Dom Luigi Maria Périgo, dirige-se ao Brasil com o nosso artista Morro. Chegando ao Brasil, Dom Luigi toma consciência de quem realmente é o personagem Morro. Foi esclarecido pelos padres beneditinos do Largo de São Bento e, sobretudo, encorajados pelos escalabrinianos a se afastar deste personagem e buscar em terras brasileiras uma fundação que realmente fizesse jus à congregação olivetana. Padre Faustino afirma que deixavam neste momento uma capela na cidade de Ribeirão Preto. Os monges beneditinos olivetanos chegaram em Ribeirão Preto em novembro de 1919. A cidade prosperava com o café, toda essa área onde hoje eles estão localizados, que
porque o bairro dos Campos Elíseos crescia muito em função do núcleo colonial Antônio Prado. Governava a cidade, em termos de igreja, Dom Alberto José Gonçalves, que era o primeiro bispo de Ribeirão Preto. Os monges chegaram no momento em que Dom Alberto tinha uma carência muito grande de padres. E por conta disso, Dom Alberto rapidamente impulsou Dom Luiz Pérego e daí deu inúmeras atividades, inúmeras atribuições para os monges, principalmente porque cabia a eles cuidar da relação com os imigrantes italianos, não só pela presença deles no bairro, como também pela Associação de Santo Antônio, que estava relacionada com a Igreja Santo Antônio e que estava cuidando dos monges. Um fato curioso foi que quando os monges olivetanos chegaram, Dom Luiz Pérego conta que a primeira missa celebrada foi possível celebrar em italiano, porque havia várias famílias do Vêneto, da Toscana, e ele ficou muito feliz de poder celebrar na língua pátria. Eis que o sonho é realizado. Os monges, com tanto esforço, sacrifícios, trabalhos, conseguem o necessário para a compra dos terrenos onde foram erguidas a igreja e o mosteiro. Trabalho este que, com tanto suor, tanta dedicação e, sobretudo, tanta fé, nasce no coração dos Campos Elíseos. Em 18 de junho de 1922, foi lançada a pedra fundamental para a construção da matriz de Santo Antônio. Fez parte dessa celebração o padre Carlos de Cerqueira, que era o cura da Catedral de Ribeirão Preto, e da parte dos monges olivetanos, Dom Miguel Ângelo e Dom Silvestre. Em 1947 foi instituída canonicamente a paróquia de Santo Antônio, aqui nos Campos Elíseos, por Dom Manuel da Silveira Delbu, e ela atendia uma vasta região que compreende hoje todo o bairro dos Campos Elíseos, Ipiranga, toda a área de ampliação dessa região, e pegava várias fazendas, como era o caso, por exemplo, de Dumont, que hoje é paróquia, dentre outras partes da cidade. A Igreja Santo Antônio começa a ser edificada em 1922. Começamos justamente pelo Templo de Deus. Templo este que até hoje canta os louvores de Deus na cidade de Ribeirão Preto. A construção é coberta com um telhado no ano de 1930. Ano este onde celebra-se a primeira Eucaristia dentro do templo antoniano. Escolhido como padroeiro foi Santo Antônio de Pádua, não por acaso. Os Campos Elíseos era o quarteirão dos italianos, os imigrantes que aqui vieram para realizar nas terras brasileiras o sonho de ter uma dignidade. Os monges conseguem concluir a igreja em 1941, mas uma data de suma importância para a vida deste lugar foi o dia de 1º de janeiro de 1938. O abade fundador, Dom Luís de Maria Pérego, que inicia toda esta obra nas terras brasileiras, não consegue ver o seu sonho, a igreja ser erguida, porque em 1928 tornou-se abade geral após a eleição do capítulo na Itália. Deixa o Brasil rumo à Itália. Porém, na data de 1938, volta ao Brasil para aqui celebrar pela primeira vez a primeira Eucaristia da comemoração dos seus 50 anos de ordenação sacerdotal. Data esta que justamente quis fazer junto com seus monges, aqueles missionários que, deixando as terras italianas, doaram sua vida em terras brasileiras, porque embora tenha deixado o Brasil, o seu coração permaneceu neste lugar. Um período muito frutuoso, onde a comunidade monástica elege o seu primeiro abade, o seu primeiro pai, no ano de 1939. O escolhido foi Dom Michelangelo Maria Biondi, um dos primeiros a pisar nas terras brasileiras, amigo do abade fundador de longa data,
e com ele desbravou tantos outros encargos dentro da congregação. Dom Michelangelo Biondi encontra-se, porém, enterrado na igreja monástica dos Campos Elíseos, após entregar a sua alma a Deus. A chegada dos monges olivetanos em São Paulo acontece graças a Dom Silvestre Esconati. Após um trabalho de apostolado nas terras ribeirão-pretanas, dirige-se à capital do estado para trabalhar como capelão no Hospital São José, hoje Santa Virgínia, no Brás. Recebem uma paróquia na Vila Esperança, paróquia esta erigida por Dom Duarte Leopoldo e Silva, arcebispo de São Paulo, aos 8 de março de 1930. Confiada à congregação olivetana em 3 de maio de 1931, tendo como seu primeiro pároco olivetano Dom João Maria Onho, substituindo assim o pároco Padre Emídio do clero secular, que ao deixar a paróquia deixa o sacerdócio e por fim a fé católica. Em 1935, junta-se a Dom João, Dom Constantino Galassi, e iniciam, assim, a construção de uma nova igreja matriz, no dia 19 de abril de 1936, com a colocação da pedra fundamental. Passando assim da antiga matriz, que ficava localizada onde hoje é o viaduto Vila Matilde, para o lugar onde se erguem as paredes da igreja do Mosteiro Paulistano. Em 1945, se dá a inauguração da igreja matriz, embora interiormente inacabada. Em quase 10 anos de lutas e trabalhos, Dom João Onho e os demais confrades veem o sonho se tornar realidade. Se não bastasse o trabalho pastoral, os pioneiros da Fundação Paulistana sentem também a necessidade de construírem uma escola para atenderem assim às necessidades do bairro, um bairro pobre. No dia 14 de setembro, lançavam assim a pedra fundamental da escola, chamada Creche Nossa Senhora Menina, depois Jardim da Infância Nossa Senhora Menina e, por fim, Colégio Olivetano. O apostolado dos monges olivetanos em terras paulistanas continuam até os nossos dias. O edifício monástico do Morro do Cipó originalmente não foi pensado para ser um mosteiro, mas sim um hospital. O edifício foi ligado por muitos anos à Pia Sociedade Antoniana, uma sociedade italiana que tinha como finalidade o auxílio dos italianos que aqui viviam. Mas, com o passar do tempo, vendo a impossibilidade de levar tal projeto adiante, decidem, em uma respectiva assembleia, a doação destes bens à comunidade beneditina olivetana que se instaurara nas terras brasileiras. Lá forma-se uma comunidade monástica, a exemplo daquilo que acontecia no convento anexado à igreja dos Campos Elíseos. Lá os monges vivem uma vida de oração, de reclusão, sem deixar, porém, o auxílio pastoral às diversas paróquias confiadas aos seus trabalhos. Dom Casimiro Mazzetti, monge italiano, que tem como ideia inicial a fundação de um lugar onde os monges, onde as pessoas possam encontrar a Deus através da solidão, do silêncio, e dar assim o início aos santuários das 7 capelas. Capela após capela, erguida com auxílio de tantos personagens da época, com tantos benfeitores, iniciam assim a realidade de um lugar onde o povo de Ribeirão Preto e todos aqueles da região possam encontrar conforto, paz
serenidade. A primeira capela a ser erguida foi aquela de Nossa Senhora das Graças. A imagem de Nossa Senhora das Graças, ofertada ao município de Ribeirão Preto pelo município de Jardinópolis, colocando assim um ponto final na rivalidade entre estas duas cidades. O santuário foi erguido e desde então ergue aos céus os louvores divinos, onde todos podem buscar conforto, onde todos podem buscar um pedaço do céu nas terras de Ribeirão Preto. Paróquia Santo Antônio de Pádua, Campos Elíseos, Ribeirão Preto, dos monges beneditinos olivetanos. Há mais de 7 décadas, sendo para todos uma casa do pão da palavra, da Eucaristia e da caridade. 100 anos da chegada dos olivetanos no Brasil.